Povo de Deus, Pai do Senhor mais uma vez, que bom estarmos aqui na presença do Senhor para juntos aprendermos a palavra de Deus e para nós continuarmos o nosso assunto que estamos tratando a respeito da saudação, a respeito de como nos posicionarmos, como tratar, como fazerem uma saudação, os erros que cometemos. Muito cuidado na hora de for falar, muito cuidado porque as palavras, assim como Jó falou, assim como o paladar prova a comida, prova o sabor, os ouvidos provam as palavras, ok? Então vamos nos posicionar, nos policiar, orar, meditar na palavra, vivenciar a palavra de Deus, para que venha transbordar dentro de nós aquilo que está pelo Espírito de Deus para transbordar, para abençoar a vida de outras pessoas que precisam receber a palavra de Deus. E assim eu peço, espero que os irmãos estejam entendendo, estejam aprendendo a palavra de Deus, estejam aprendendo este tempo que nós estamos entregando para que os irmãos aprendam, porque é algo que nós estamos passando para que você venha aprender, para que venha praticar, para que venha colocar em prática naquilo que você está fazendo na obra de Deus, ok? E fica muito mais fácil quando alguém ajuda, alguém encurta o caminho sem pegar atalhos, como sempre nós estamos falando aqui, porque nós estamos te ajudando a caminhar com as suas próprias pernas, claro, mas com uma ajuda, com um vislumbre mais de experiência, ok? Que Deus abençoe, espero que você esteja entendendo. Pega caneta, pega papel aí, por gentileza, e vamos anotar. Vamos anotar porque tem mais preciosidade pra gente. Antes de mais nada, inscreva-se no canal aqui para que nós possamos crescer e mais ainda para a glória do nome do Senhor Jesus. Neste canal que está abençoado, ensinados para ensinar, ok? O objetivo aqui é de você ser ensinado para ensinar a palavra de Deus, para ensinar para as pessoas que precisam, porque aqui não é nada mais, nada menos que uma escola, algo que você está aprendendo para que venha transbordar na vida de alguém, para que alguém seja abençoado, para que alguém seja edificado através da sua vida, porque é para isso que Deus nos chamou, para isso que Deus te chamou, para edificar vidas, para testemunhar da obra dele, da vontade dele. Pedro disse que nós seríamos os portadores, nós falaríamos das virtudes daquele que nos transportou, daqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós estamos falando da virtude, da grandeza, do poderio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então anote aí a saudação de hoje, o que nós iremos aprender hoje sobre a saudação. Passos para uma saudação. O tema de hoje é passos para uma saudação. O que nós iremos fazer para ter uma saudação? Sem redundância, uma saudação saudável. Uma saudação na presença de Deus. Uma saudação que é com meditação. Uma saudação que é com profundidade, mas sabendo no limite, sabendo do tempo, sabendo como fazer para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido em nossas vidas. Então, anote aí, passos para uma saudação. Como formular uma saudação? O que fazer numa saudação? Como fazer para obter uma saudação? Tudo nesse vídeo, então anote aí, pega caneta, pega papel e vamos lá. Primeiro passo para ter uma saudação eficaz, uma saudação eficiente. Qual é? Meditar na palavra de Deus diariamente. Vou repetir. O primeiro passo para
termos uma saudação, meditar na palavra de Deus diariamente. A pergunta primeira que devemos fazer: por que meditar na palavra de Deus? Por quê? Para que meditar na palavra de Deus? Simples, para ter familiaridade, para ter comunhão, para ter particularidade, para ter relacionamento com a palavra de Deus. Irmãos, sem uma leitura diária, sem um relacionamento com a palavra de Deus, jamais nós teremos a profundidade, jamais falaremos com a palavra de Deus e ela falará conosco. A partir do momento que nós falamos com a palavra de Deus, ela, em contrapartida, ela fala conosco. Olha o que está escrito no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vou repetir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O verbo habitar é um verbo que está definido no presente. Aquele que habita, aquele que está cotidianamente, aquele que está todos os dias, aquele que é assíduo, aquele que todos os dias habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra vai cobrir. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, para que devemos meditar na palavra de Deus? Para nós termos o relacionamento. Quando Davi disse, guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus, para não intentar pecar contra ti. Ele estava dizendo que precisava, ou ele escondia a palavra, porque ele tinha diariamente oração, ele tinha diariamente contato com a palavra de Deus. Porque no momento que o pecado viesse, no momento que viessem os desejos pecaminosos, no momento que viessem os desejos carnais, a palavra de Deus combateria aquilo que os desejos, aquilo que os olhos, aquilo que a concupiscência queria que ele fizesse. Ou seja, o pecado brotaria, o pecado viria no coração dele, mas antes do coração dele ter o desejo, antes do coração dele abrigar o pecado, o coração já tinha algo que já estava guardado, o coração já tinha algo que já estava preservado, que era a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus já tinha proeminência, a palavra de Deus já tinha um local no coração de Davi. Então, o coração de Davi já tinha um local, que era a palavra, o pecado não viria, ou poderia vir, mas já estava guardado. Então, o primeiro ponto para nós termos primeiro passo para formularmos uma saudação, meditar na palavra de Deus. Precisamos ter devocional, precisamos ter momentos, precisamos ter tempo na palavra de Deus. Então, o primeiro passo para uma saudação é meditar. Medite na palavra, ore, medite, peça, fale com a palavra, irmãos. Converse com a palavra. Fala assim: Espírito Santo, fala comigo através dessa palavra. Ele vai falar contigo. Fala com ele, fala com a palavra. Irmãos, a partir do momento que você tem familiaridade, tem particularidade, tem vida com a palavra, você vai ter um relacionamento. Você vai ter particularidade, você vai ficar íntimo da palavra de Deus. Ela vai falar com você. Eu estou falando isso de experiência própria. Você vai falar com ela e ela vai falar contigo. Por incrível que pareça, a palavra vai falar com você, através do seu coração, através do Espírito. Ela vai falar contigo. Então, mas isso é constância, isso é diária, isso é todos os dias buscando a palavra de Deus, ok? Primeiro passo, meditar diariamente na palavra. Segundo passo para uma saudação. Segundo passo, escolher um texto e saber o contexto. Vou repetir. Escolher um texto e saber o contexto. Na palavra de Deus, na Bíblia, há vários textos de difíceis interpretações.
Há textos fáceis, mas também há textos difíceis. Há textos que são fáceis de interpretar e explicar, mas há textos que são difíceis de interpretar e difíceis de explicar. Mas como o nosso foco, como o nosso assunto é uma saudação, nós temos que entender que a saudação não pode demorar. Logo, você tem que escolher um texto fácil de interpretar e interpretando. Logo, o texto tem que ser junto com o contexto. Claro que você não vai pegar um texto isolado e sair falando isoladamente. Não. Você vai falar um texto com contexto. Textos com contextos, para que as pessoas, para que os irmãos entendam o que você está falando. Você não vai pegar um texto em Gênesis e vai querer explicar ele todo. Você vai pegar os textos, versículos e explicar pelo menos o que quer abranger, o que quer falar textualmente, o que você leu antes do que você leu, melhor dizendo, antes do que você leu, você tem que fazer uma rápida explanação do que está falando, do que está remetendo. Porque as pessoas pegam textos isolados e começam, queridos, a falar coisa com coisa, começa a falar coisas que não encaixam no que você leu. Porque quando você pegar o texto todo, você vai ver que não é aquilo que a pessoa quer falar. Ou seja, tem que falar o contexto para levar, para ler e para aplicar no texto que você leu. Então, leia o texto, mas sabendo do contexto. E aqui já vai o nosso terceiro passo. Se o segundo é escolher um texto e saber o contexto, o terceiro passo de uma saudação, o terceiro passo é ler no mínimo 2 versículos. Numa saudação você não pode ler o Salmo 119 todo. Em uma saudação, você não pode ler o texto, a Bíblia, querer ler a Bíblia toda. Você vai vai procurar 2 versículos, mas só que em casa, olha a importância. Olha a importância, queridos, olha a importância. Antes de você ler, ou antes de você estar explicando na igreja, você vai ter entendido, vai ter absorvido, vai ter lido em casa, vai ter lido o texto e o contexto. Para que quando chegue na hora de dar a saudação, você vai ler os 2 versículos para a igreja. Só que na sua casa, ou antes de preparar, você vai ter lido o texto com o contexto, vai ter lido os textos para que venha aplicar, para que a pessoa venha entender. Exemplo, para sair do campo da teoria. Mateus 6:33, que vai dizer assim... Mateus 6:33, para que nós leiamos e para que você entenda, para ficar bem didático, bem explicativo, para você entender o que nós queremos dizer. Mateus 6:33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Em outros textos vão dizer, e as demais coisas serão acrescentadas. Olha só, eu li um versículo apenas. Um versículo de Mateus 6:33. Olha como que seria uma explicação. Olha como que as pessoas às vezes entendem errado. Irmãos, vamos buscar a Jesus, vamos buscar ao Senhor, que o resto das coisas Ele vai te dar. Casa, carro, Ele vai te dar muitas coisas. Então busque a Ele. E entenda que as pessoas, elas revertem o texto para o seu próprio benefício. Eles buscam o texto para interpretar do seu modo.
Mas se você ler os versos anteriores, nós iremos ver que Jesus está falando dos lírios do campo. Nós estamos vendo que Jesus está falando das aves que não plantam, que não regam, mas Deus as nutre. E Deus as nutre cada um dia por dia. E a Bíblia vai dizer, depois no verso 29, vai falar sobre, verso 30, sobre nós não preocuparmos do que aquilo que vamos comer, vamos beber e vamos vestir. Olha o contexto. Nós não é para preocuparmos daquilo que vamos comer, vamos vestir e vamos comer, vestir, isso mesmo, e vestir, comer e nos preocupar. Mas Jesus fala para nós nos preocuparmos com o reino e a justiça. E estas coisas, que coisas? Essas coisas, a comida, a vestida, o pão de cada dia, Deus vai dar continuadamente. Observe que as pessoas pegam esse texto e usam para o seu próprio benefício. Não, Deus vai te dar carro, vai te dar casa. Claro que Ele tem muitas coisas para nos dar, queridos. Mas o que o contexto quer dizer é que Deus quer que busquemos o reino, quer que busquemos a sua vontade, quer que busquemos a justiça para estas coisas. O que? Comida, bebida, vestimenta. Não é para preocupar, que Ele vai nos dar, que Ele vai nos garantir. Assim como as aves que não plantam, que não fiam, eles têm o pão de cada dia. Eles são alimentados. Assim nós. Observe que como foi esse texto explicado. Observe que foi com texto, mas eu falei do contexto. Que assim como as aves, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como lírio, porque o lírio, quem vestiu o lírio foi Deus, e não Salomão com suas próprias forças. Assim todo aquele que busca o reino de Deus, esse é vestido por Deus, esse é cuidado por Deus. Ou seja, em outras palavras, todos aqueles que são cuidados por Deus, Deus sabe cuidar, Deus veste bem, Deus veste com gloriosidade, Deus cuida com alegria, Deus cuida com prazer. Ok? Então, eu expliquei o texto sabendo do contexto. Então, nós vimos o terceiro tópico, o terceiro passo. Lê no mínimo 2 versículos. Lê no mínimo 2 versículos. Quarto e último passo. Ter começo, meio e fim. Irmãos, a sua saudação não pode começar em Gênesis e acabar em Apocalipse. Entenda! O que eu quero dizer, não é para começar no norte e terminar no sul. Tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter entendimento. As pessoas que vão te ouvir, elas têm que saber do que você está falando. Elas têm que saber do que se trata a saudação, que é para edificação, que é para consolo, que é para exortação da igreja. Então, isso que serve. Isso, o quarto passo, ter começo, meio e fim. Se começou a ler o texto, se você começou a saudação no texto, explique-o, comece, termine, tenha começo, meio e fim, vá até o fim do texto, explica o contexto, explica do que foi falado atrás e do que você leu, para que a igreja venha receber e fale da revelação, fale daquilo que Deus colocou no seu coração no texto e dentro do tempo. Esse é os segredos são passos para uma boa saudação. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha absorvido. Estes são os passos. Quais são? Primeiro, meditar na palavra diariamente. Segundo, escolher um texto e saber o contexto. Terceiro, ler no mínimo 2 versos. E quarto passo, ter começo, meio e fim. Aí você vai ter sucesso para a glória do nome do Senhor e êxito em uma saudação para a glória do nome do Senhor. Então, coloque em prática, queridos. Coloque em prática no que nós estamos falando para você ser abençoado. E você vai ver
Você vai ver, tudo nós somos guiados pelo Espírito, o Espírito que está falando, o Espírito que está guiando aqui, e nós estamos apenas querendo te abençoar, querendo transbordar na sua vida, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Tendo dito isso, Deus possa te abençoar ricamente, prosperar a sua vida, te abundar de uma forma poderosa. Inscreva no canal, deixe o seu like aí e Deus possa te abençoar. Comente e o que você gostou, o que você não gostou, e que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa. Nós iremos continuar, nós iremos continuar. Então, persevere aí no canal, estamos juntos e misturados para a glória do nome do Senhor. Ensinados para ensinar. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.